Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Lembrando que aqui tem uma limitação de idade, pelo menos 14 anos de idade mental para acompanhar os meus conteúdos, tudo bem? Bom, vamos direto ao assunto. Pessoal, lá no canal do Fefi Torox fizeram uma live lá e essas pessoas geniais ficaram discutindo genialidades, né? Pois é, o que eles fazem foi numa sexta-feira de manhã, né? E só que apareceu um cara lá no chat que estava dando trabalho, né? Começou a fazer perguntas que eles não gostaram, perguntas inconvenientes, e eles começaram a arrumar uma encrenca, porque sabe como é que é, né? Esse pessoalzinho da ciência esquerdoloide não adianta, eles não aceitam contestação, não aceitam nem questionamento. Então o cara do chat começou a incomodar com perguntas inconvenientes, e os gênios da esquerda científica começaram a elocubrar as mentes e chegaram à conclusão de que aquele cara que estava causando o transtorno era o Rapina. Era um fake, um perfil fake do Rapina. Eu não sei de onde eles tiraram essa tese, né? Talvez de onde eles tiram todas as teses malucas deles, né? Talvez do ânus, né? Bom, o Rapina é esse cara aí, o gordinho simpático aí que tá rindo, né? Então, por alguma razão acharam que era o Rapina e começaram a descer a lenha no Rapina, né? Pois é. O Rapina não gostou e marcou uma live pro canal dele e para dar a resposta. Alguém mandou o conteúdo para ele, né? Para o Rapina ver e ficar pé da vida. E aí ele marcou uma live com o nome Irrelevólogo Chilique, o moleque das cobras. Então a gente chegou à conclusão de que o biólogo Henrique tinha falado alguma coisa lá na live do Fefito que ele não gostou e ele ia dar a resposta, né? Eu até entrei na live para acompanhar, para ver qual é que seria a treta, né? Bom, aí, logo em que começou, que o Rapina começou a falar, nem deu tempo do Rapina fazer o react, nós nem soubemos o que ele ia fazer, né? Aí lá no chat entrou um cara dizendo: olha, o biólogo Henrique quer o link da live para ele entrar. Diferente da galera lá da Esquerdolândia, o Rapina passou rapidamente o link para que ele entrasse, em vez de ficar xingando as pessoas apenas. E ele falou: entra aí, vamos debater, não tem problema. Ele quer conversar, vamos conversar. E aí o biólogo entrou e chegou com a corda toda, né? Chegou com os metendo o pé na porta, escutem aí. Onde você entrou falando merda. Eu não fui desrespeitoso lá. Eu sou chiliquento, não. Que faz as coisas pra ficar com medinho, vai lá e apaga. Faz as coisas e apaga. Quem pagou foi a Ned, não foi eu não, cara. Eu nunca paguei nada, não. Tô falando Eu nunca paguei nada, não. Entendeu? Tá falando de quem então, cara? Eu tô falando mesmo dos tweets lá, tentando arrumar treta com o Serjão lá. Ó, em primeiro lugar, eu não fui eu que arrumei treta com o Sérgio. O vídeo do Sérgio tá aqui. Tem vários. Aliás, tem Twitter meu com vídeo falando do Sérgio, em que eu falo que ele pra mim é um pastor babaca. Assim como você. Tá lá. E aí, e como é que você fala que eu apaguei Twitter? Aí você A consegue. galera que me acompanha aqui. Não, ele disse que não apagou. Pois é, ele disse que não apagou os twitters, falou, ele é um babaca assim que nem você, e eu sou o fodão, e olha, ele chegou chutando o pau da barraca, né? O problema é que do que ele falou, não fui eu que fui arrumar treta com o Serjão, porra, mas o problema é que isso é mentira, né? Desculpa, ou então ele tá enganado, ele esqueceu, né? Porque a gente tem os prints da época mostrando que o Sacani tava quietinho lá no Twitter dele quando o biólogo foi lá cobrar do Sacani uma posição política. E o Sacani falou: eu não quero discutir esse assunto, meu canal é de outras coisas, de astronomia, não enche o saco. E ele ficou insistindo tanto que o Serjão deu uns foras nele, né? Agora, então ele que começou a treta e todo mundo sabe disso. No chat um monte de gente falou. Ele que começou a treta sim, foi ele que começou a treta sim, lá no chat. E também falavam que não, e ele apagou sim, porque a gente já sabia que ele tinha apagado, né? Ó, é só entrar no Twitter e ver que ele apagou alguns tweets lá da discussão com o Sérgio Sacani, né? Olha lá, tá vendo? Né? Ele apagou, tá aí, não tem como discutir, é só entrar lá e ver, né? Eu sei que foi um mico danado, porque foram várias mentiras. Primeiro, eu não arrumei encrenca com o Sacani, arrumou sim. Eu não apaguei tweets, apagou sim, né? E não adianta vir amigo que nem o Necromante, eu não conheço, deve ser um cara gente boa, mas ele vem aqui defender no comentário da live depois, não durante a live, depois da live já colocada no ar, né? Ele falou que o biólogo Henrique é um grande amigo, é um grande biólogo, uma referência. Tá, a gente acredita em tudo isso, Necromante, né?
vamos respeitar quem faz pela biodiversidade e pelo Brasil. A gente respeita. Mas o problema é que o outro rapaz respondeu ao necromante, né? Ele falou, olha, ele, além de tudo isso que você falou aí, é mentiroso. Disse na live que não tinha apagado os tweets e eu fui lá conferir e apagou. Então ele tem todas essas qualidades aí que você citou, porém tem esse defeito, não é? Mentiroso e burro é a conclusão do rapaz aqui. Por negar algo tão fácil de ser checado. Sim, é fácil ser checado, é só ir lá no Twitter e ver que ele disse que não apagou, mas tem tweets apagados dele, então verdade não é, né? Bom, aí eu não sei como o biólogo conseguiu fazer um moving target e o assunto deixou de ser esse aí, deixou de ser o fato dele falar besteira sobre o Rapina na ausência do Rapina e sem ter prova nenhuma de que seria o Rapina lá o cara que estava causando o transtorno, né? E também sobre essa situação do que ele falou, bom, ele conseguiu levar para a discussão de uma live que ocorreu há mais de 2 anos no canal da Ned Oliveira, em que estava lá o Sistemático e o Rapina entrou também, e ele pediu para entrar, e aí ele conseguiu levar para uma discussão lá de um tal artigo científico. Porque o Rapina, assim como o Eduardo Sistemático, que estava no chat, depois entrou na live, assim como a Ned, que estava no chat, depois entrou na live, afirmavam que ele estava defendendo um artigo científico, já na ocasião, que estava retratado, né? E aí ele diz, não era esse não, era outro artigo científico. Olha, tem artigo científico sobre aquela medicação para mais de metro. Tem artigo daquela época que é favorável, tem artigo que é contra, tem artigo agora, recente, favorável, tem artigo que é desfavorável, não importa o artigo, mas o fato é que a discussão era o tal artigo que ele estava defendendo na live lá atrás. E ele disse que não era o arquivo retratado lá, que foi publicado no The Lancet, que até um ator pornô ajudou a fazer o artigo, uma vergonha completa, né? Mas aconteceu. Ele disse que não era esse artigo, não era esse artigo de jeito nenhum, né? Agora, lá no chat o pessoal falava, eu vi a live, era aquele artigo, mas ele nega até a morte. Chegou uma hora que ele até falou, não, eu até mandei o artigo pro Mistura, por e-mail, logo depois que eu saí da live. Bom, o fato é que lá na live, ele estava na live e pediu. Falou, eu quero compartilhar o link do e-mail que eu mandei para o Mistura e olha aqui, ó, o artigo. E pediu, o Rapina falou, pode compartilhar aí, né? Bom, o resultado é que ele foi lá e ele mostrou, ele compartilhou um artigo retratado, ou aquele artigo do The Lancet retratado, né? O Tag até fez um vídeo engraçadíssimo sobre o assunto, vamos ver aqui só uma palha. Eu consegui baixar aqui, pode mostrar aí a tela, você vai ver que não é o mesmo artigo. Ó. O artigo era esse aqui que a gente estava discutindo. Tá aqui, ó. Tá. The Lancet, inglês. Se você acha que não é aquele, tá no zap do Rapina, do Mistura na data. É esse que tá retratado aí, né? Como tava lá na matéria lá do João. Pois é, esse aí que estava retratado, né? Quer dizer, ele mostrou um artigo retratado, ele mostrou o artigo famoso, né? Retratado, né? E não era só a Ned, o Eduardo e o Rapina que falavam isso, o próprio Mistura lá do chat falava, porra, eu mesmo mandei que o artigo foi retratado. Então, ele estava, até a testemunha dele estava testemunhando que o artigo que ele estava discutindo era o retratado, né? Então, poxa vida, meu Deus, né, cara? Bom, eu não sei, deu uma certa vergonha alheia ali, né? Deu uma certa vergonha alheia, ele estava perdido, estava mais perdido que cachorro em dia de mudança, né? Tanto que o pessoal comentava, olha lá, entrou para angariar votos e perdeu. Aí o outro até falou... O Luiz Augusto, perdeu o biólogo, para de falar que é melhor. Sim, chegou uma hora que a vergonha era tanta que era melhor ficar quieto e ir embora, era melhor, né? Sendo que até a testemunha dele, que ele avocava como testemunha, estava dizendo, não, eu falei que era o retratado, né? Mas é o que menos importa, né, cara? É o que menos importa. Depois dê um pulo lá e assista ao vídeo completo do Tag, né, para ver o momento vergonha alheia da live. Mas o fato é o seguinte, né? Eu pergunto, é esse o nível da galera, né? Esse que é o nível da galera, né? Porque assim, olha, dos cientistas esquerdosos que fazem parte lá do show do esquerdão, pô, porque assim, na hora que ele pegou, não importa, hein? Talvez ele ache lá o artigo que ele
acha que mandou, que ele mandou mesmo pro Mistura e o Mistura esteja enganado e a Ned, o Eduardo e o Rapina, talvez o mundo inteiro esteja enganado e ele esteja certo de que ele realmente estava falando de um outro artigo. Mas não dava, biólogo, para antes de compartilhar a tela com todo mundo, com os amigos que estavam lá ouvindo, com o pessoal, com toda a assistência, não dava para ter olhado que o artigo que você mandou era um artigo retratado? Não deu para ler esse negócio aí? Quer dizer, esse é o nível da galera, né? Por isso que a turma falou aqui, ó, para de falar que é melhor. Ah, mas o Ed Campelo, o que é aquele negócio? O Ed Campelo, como é esquerdista, o biólogo também, ele tem que defender o companheiro, mesmo que esteja pagando um mico, falando merda. Infelizmente eles são assim, né? O cara tava pagando um mico danado lá, como o Luiz Augusto falou, era melhor parar de falar e sair de fininho, mas o Ed tava defendendo lá, né? E o Daniel pergunta o que todo mundo quer saber, pra que tretar com o Sacani, qual o sentido disso? E ele foi tretar assim com o Sacani, depois disse que não fez treta nenhuma, mas tudo bem, né? Bom, então a gente pergunta, é esse que é o nível do cientista esquerdoso? Não dava pra ter percebido que o arquivo que você estava mandando compartilhar não era o que você queria? Não conseguiu ler aquele negócio retratado enorme em letras vermelhas, garrafais? O pessoal do chat falou, nossa, parece o Dominho debatendo aqui quando ele aparecia nas lives. Parecia mesmo, né? Esse é o nível que a gente percebeu aí. E eu fico triste, eu falo, nossa senhora, olha na mão de quem que tá a ciência esquerdosa, né? Da Esquerdolândia, né? Na live lá que eles vivem fazendo e que não pode discutir, senão eles ficam xingando. Eles escolhem alguém e ficam xingando. Dessa vez foi o Rapina e é injusto. É injusto. Porque o Rapina, ele não fala de política no canal dele. Assim, então quer bater em mim? Bate à vontade. Mas ficar batendo no Rapina, no Sistemático, no Sacani, são pessoas que escolheram, a Ned também, né? Escolheram não falar de política. Eles estão em outra vibe. Deixa eles, mas vocês não aceitam, né? Precisa se posicionar, mas precisa se posicionar do lado que vocês concordam, né? Senão são inimigos. Pois é a atitude de vocês. Bom, chegou como um leão, e saiu como um cordeirinho, porque depois entrou, levou um monte de palmadas e falou, não, desculpa aí, eu pensei errado, eu tinha pensado uma coisa, é outra, pois é. Mas entre o que você pensou e o agora que você pediu desculpas, você falou 2 anos de merda, ficou aí falando merda sobre o Rapina, merda sobre a Ned, né? Merda sobre o Sacani também, você ficou falando, principalmente sobre o Rapina e sobre a Ned, e não parou de falar. A Ned, inclusive, ameaçou você até de processo, né? Pois é, mas o fato é isso, é muito triste o cara chegar que nem um leão, que nem ele chegou, e ter que sair um cordeirinho depois. Pegou mal, se você realmente é candidato a algum cargo, olha, passou um péssimo recado para o eleitorado, né? Bom, muito importante depois foi que a Ned entrou e trouxe outras informações sobre um outro cara lá do show do Esquerdão, informações bombásticas, hein? Terríveis. Olha, eu fiquei muito triste de saber que o Fefitoroques tratou a Ned como ele tratou. Eu lamento, né? É uma moça educadíssima, uma moça que, olha, é um absurdo e mostra que eles são assim. Eles tratam quem não pensa igual a eles como inimigos, mesmo que você não seja inimigo deles, né? Basta o fato de você falar, eu não quero discutir esse assunto, você já vai apanhar como inimigo. E é uma vergonha que tem gente lá que sabe como ele agiu e continua aplaudindo, continua batendo palmas pro louco dançar. Pois é uma pena, minhas desculpas, a Ned, né? Não sei como é que um dia eu pude compartilhar, né? De ideais e de lives com aquele tipo de pessoa, e eu lamento por quem eu ainda respeito, que ainda está por lá, né, compartilhando espaço com aquele tipo de ser, né, uma vergonha. Então, acompanhem a live do Rapina, vale a pena, acompanhem principalmente esse finalzinho para ver o que a Ned falou, e o vídeo do Tag, imperdível, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.